Vamos. Para a gente passar régua aqui na Copa do Mundo, vou trazer um destaque do GE. Globo sobre comportamento da Argentina, de alguns jogadores, né, que gerou muita reclamação na França. Aliás, reclamação oficializada, protocolada pelo Noël Le Graët, presidente da Federação Francesa de Futebol, né, que enviou uma carta para o presidente da Associação de Futebol Argentino, que é o Cláudio Tapia, a AFA, né, se queixando desse comportamento aí. E aí ele diz: vejo como anormais esses excessos em uma competição esportiva e não consigo compreendê-los. Foram longe demais. O comportamento de Mbappé foi exemplar, disse o Le Graët na entrevista a um portal francês. Eu queria só lembrar uma coisa, antes da gente chamar o Gui Frossard, já está pronto, né? Já vou chamar ele para a gente falar de Atlético Mineiro e de Cruzeiro também. Mas queria lembrar que uma queixa não invalida a outra. De fato, a gente viu alguns excessos por parte de alguns jogadores da seleção argentina, que sim, dava para, principalmente na condição de perdedor, entender como comportamento desrespeitoso. Tá. E quando a gente viu aquelas manifestações racistas, desde o corte lá contra o Camavinga, depois da disputa de pênaltis do Coman, a Federação Francesa se manifestou discretamente. Dá para pegar quem se manifestou dessa forma. Hoje em dia é fácil, né? Mas foi na internet. Pega-se do mesmo jeito. A Federação Francesa vai em cima com essa força toda, o Gonzalo, Luiz, o que vocês acham? Oi, vai lá, Luiz. Não, vai você, pode ir. Não, então, eu acho que talvez não vá. Acho que não vai, né? Porque sempre é mais fácil atacar, principalmente quando é fora da Europa, você reclamar dos sul-americanos. Muitas vezes o europeu tem essa mania. A intolerância é maior. Sem dúvida. Eu acho que a Federação Francesa, ela tem que fazer isso de maneira protocolar, porque para você não normalizar uma situação que é agressiva. Então ela fez o que ela tinha que fazer, mas não vai passar disso, porque a gente tem que lembrar também que o Mbappé, muito respeitosamente, ele apenas manifestou uma opinião, mas ele disse recentemente que os times das seleções da América do Sul não tinham condições de ganhar dos europeus, que o Brasil e a Argentina estavam em condição de inferioridade com relação aos outros, e aí a Argentina ganhou. Então, uma opinião compartilhada pela maioria da imprensa aqui no Brasil, essa do Mbappé. Essa opinião do Mbappé compartilhada durante muitos anos por muita gente aqui no Brasil e que não foi vilanizada. Esse lance do Mbappé eu acho que tem que ter um pouquinho de interpretação também. Mas espera aí, eu cheguei a pensar assim também. Então vamos só para a gente ficar na mesma página. Eu já falei isso. Aliás, falei e repito, acho sim que as seleções europeias, tanto é que a gente está atrás de um treinador europeu, porque a gente reconhece que estão sim, que o futebol está, né? Beleza. Eu não acho que o Mbappé tá errado. Então, mas quando parte de alguém que está nessa posição, soa arrogante, não é não, Luiz? Eu acho que soa, mas é que assim... Só para vocês entenderem, se um treinador europeu falar, o treinador da seleção brasileira tem que ser europeu. Algo que a gente fala aqui todo dia. Soa diferente, vai. Sou arrogante. Mas aí vai muito da nossa análise também, né? Vai muito, parte de um pouco de arrogância nossa também. Eu posso me criticar, mas vocês não podem me criticar. Claro, meu amor. Família é só a gente que fala mal, tá doido? Ninguém vem de fora. A gente pode. Tá maluco? Por isso que eu tenho um pouco de cautela nesse ponto do Mbappé especificamente. Mas acho que foi uma declaração que ele disse o que ele pensa e o que muita gente pensa também. E ele calhou de enfrentar a Argentina no final, e ele foi o grande destaque da partida, na minha opinião, junto com o Messi, obviamente, mas ele fez de tudo para vencer, e por pouco ele não vence. Se ele vencesse, ó como são as coisas, o si não existe no futebol, né? Mas se a França sai campeã com esse desempenho dele de 3 gols, não estaríamos endeusando o Messi como merecidamente estamos nas últimas semanas, e a declaração dele seria repercutida de forma positiva por algumas pessoas. Então, acho que a linha tênue no futebol para esse tipo de análise, ela acaba sendo muito de momento, muito quente. Sobre a questão da reclamação da Federação Francesa, acho que é uma questão protocolar, não sou sommelier de torcida, os torcedores argentinos, só eles sabem o quanto que eles sofreram com brincadeira, zoação durante todos esses anos, desde a última conquista até essa conquista de Copa do Mundo. O grande ponto da discussão, eu acho, e eu acho que a Federação partiu desse ponto, é com relação aos jogadores. O jogador, no outro dia, ele vai estar encontrando esse companheiro de trabalho e ele também vai estar aberto a esse tipo de provocação. No caso do bonequinho do Mbappé, acho que era um bonequinho de voodoo, né? Então aí já entra numa questão religiosa, enfim.
Por parte dos jogadores, eu acho que o excesso pode ser um pouco mais controlado. Agora, o Gonza citou a questão do... Eu acho que você também, né, Mari? Do Camavinga, de torcedores. Acho que tem que ter uma ação da federação também, mas aí não parte de uma provocação dos jogadores, né? Vai da provocação, e aí a gente está vendo, dos torcedores. Quando esse tipo de provocação, a gente viu torcedores queimando a bandeira do Brasil, inclusive, em Buenos Aires, durante essa comemoração. Quando parte dos jogadores, acho que pode ter um pouco de cautela, e a reclamação da Federação Francesa para a AFA é um direcionamento protocolar para orientar a AFA a pedir cautela para os jogadores. E aí parte do jogador querer aceitar essa cautela ou não. É uma opinião individual de cada atleta e cada um comemora da forma que quiser, sabendo que terá consequências no futuro. Agora, sobre os torcedores, a gente não tem controle. Se comete um crime, tem que punir. Até porque um jogador em cima de um caminhão, com a boneca, o bebê, com a carinha do Mbappé, chorando, ele fomenta esse comportamento nos torcedores, né? E aí a gente vê isso ganhando proporções. É do jogador. Sem dúvida. Por isso que eu acho que a federação tem que se posicionar, a Federação Francesa, mas vejo uma diferença entre o que foi feito contra o Camavinga e pela torcida inglesa contra o Saka, quando perdeu os pênaltis na final da Euro. Aquilo ali é racismo. Acho que no caso do jogador, que a gente viu agora. Acho que no caso dos jogadores da Argentina era uma questão ali de zoação esportiva, não era pela cor da pele do Mbappé, nem nada. Porque o Mbappé mas tiveram torcedores argentinos que comentaram na foto do Mbappé com frases e conotações racistas. Isso é uma outra coisa.